Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Fenômenos de Transporte. Essa é a aula 18, referente ao conteúdo de análise diferencial do escoamento. Essa é a parte 4, é a última parte desse conteúdo. E nessa aula a gente vai ver alguns escoamentos elementares e o princípio da superposição do escoamento, usando os conceitos que a gente viu na aula anterior de função potencial e função de corrente. Então, quem não assistiu a aula anterior, eu recomendo muito, né? Porque essa aula vai depender muito dos conceitos que a gente viu na aula anterior, tá? Vamos lá então. Começando pelos escoamentos elementares. Então, na literatura já existe mapeado vários escoamentos, né, elementares para facilitar a nossa vida. E aí a literatura traz também as equações referentes à função de corrente e à função potencial desses escoamentos. E esses escoamentos são, por exemplo, o escoamento uniforme, o escoamento tipo vórtice, fonte, sumidouro e dipolo. Eu vou mostrar alguns para vocês e também as funções correspondentes, né? As funções de corrente e as funções potenciais correspondentes para cada um desses escoamentos. Mas já para falar de antemão que vocês não precisam decorar, né, essas equações estão na literatura, é só acessar a literatura, pegar esses valores e utilizar nos problemas aí que vocês podem vir se deparar. Mas o importante é que esses escoamentos são escoamentos clássicos, né? E que tem muitas aplicações na engenharia também, tá? Então é muito importante saber disso e saber que também existe, né, já mapeado, né, toda essa formulação e que a gente não precisa fazer isso na mão, né? Então é só acessar a literatura e buscar a equação correspondente. Começando pelo escoamento uniforme. O que é o escoamento uniforme? É aquele escoamento onde as linhas de corrente, todas elas são paralelas, e é um escoamento que pode estar acontecendo, por exemplo, na horizontal, como vocês estão vendo aqui, da esquerda para a direita. Poderia ser um escoamento de baixo para cima ou inclinado. Então todos esses escoamentos são escoamentos uniformes, tá? Então eu trouxe aqui para vocês o equacionamento de um escoamento uniforme, o que é o mais clássico, né? Que é o escoamento da esquerda para a direita, certo? Então esse escoamento aqui tem essas equações aqui, ó. A componente U vai ser dado por uma velocidade constante, que a gente aqui no slide está colocando aqui como U maiúsculo, e a componente V é zero, né? Esse escoamento horizontal ele está acontecendo só em direção ao eixo X. Então eu não tenho nenhuma velocidade apontada aqui na direção Y, então a componente V é zero. E a função π e a função φ, né, a função de corrente e a função potencial, são dadas por essa expressão aqui. A função π é U vezes Y e a função φ é menos UX. Então, ó, facinho, já está aí para a gente usar, tá? Com muita sabedoria, né? A gente não precisa deduzir isso, porque já está na literatura para a gente usar. Bom, se esse escoamento do uniforme for em outra direção, né, for inclinado ou for de baixo para cima, essas expressões elas vão obviamente mudar, tá? Então, na literatura também vocês podem achar equações para o escoamento uniforme de maneira genérica, né? Onde você tem a inclinação desse escoamento com a horizontal, né? Um valor onde vocês podem substituir e determinar quem é a função de corrente e a função potencial desse escoamento. Escoamento tipo fonte. Que escoamento é esse? Então é um escoamento onde divergente em relação a um ponto que a gente chama de origem do sistema, que é a origem aqui, e a partir desse ponto de origem eu vou ter aqui os vetores, né, todos eles saindo dessa origem, divergindo dessa origem, tá? Então um escoamento clássico, né? E eu tenho as componentes de velocidades estão aqui mapeadas, né? Por exemplo, a componente VR, que é na direção radial, né? A componente de velocidade na direção radial dado por Q dividido por 2πr, onde o Q é a vazão por unidade de profundidade. Então, dependendo do valor de vazão, né, eu vou ter velocidades maiores, né, que vocês estão vendo aqui. Então, quanto maior a vazão, maior vai ser essa velocidade radial.
E a componente do vetor velocidade na direção angular é zero. Por quê? Eu não tenho nenhum vetor velocidade na direção angular. Eu só tenho vetores apontados na direção radial. E para esse caso, a função de corrente vai ser dada por Q sobre 2π vezes θ. E a função de corrente, né? A função de corrente vai ser dada por Q sobre 2π vezes θ. E a função potencial menos Q sobre 2π ln de R. Tá? Então, um escoamento bem simples. O escoamento sumidouro também, existe outro escoamento, né, que é o sumidouro, que é o invertido. Então, o escoamento ele converge para a origem. Então, o escoamento ele vai ser muito similar, né, ao tipo fonte, só que eu vou ter uma diferença aqui que o meu vetor velocidade na direção radial vai ser negativo. Muito bem. Vamos agora apresentar para vocês o escoamento do tipo vórtice. O que é que seria esse do tipo vórtice? É aquele escoamento onde eu tenho uma rotação, né? uma rotação aqui do escoamento em torno de um centro, tá? Que é a nossa origem do sistema. E esse escoamento ele apresenta uma velocidade angular, né? Constante, velocidade angular constante. Nesse caso aqui, o VR é igual a zero, então a componente do vetor na direção radial é zero. Não tenho nenhum vetorzinho de velocidade apontado na direção radial. Mas o Vθ ele é diferente de zero e vai ser igual a menos K sobre 2πr. Onde o K é a intensidade do vórtice. Então, quanto maior o valor de K, mais intenso, né, vai ser esse giro em torno da origem do sistema. Muito bem. Nesse caso aqui, para essas duas componentes, a função de corrente vai ser dada por menos K sobre 2π ln de R e a função potencial menos K sobre 2π vezes θ. Muito bem, então aqui eu tenho as linhas de corrente e as linhas potenciais desse escoamento. O escoamento dipolo centrado na origem. O que é que seria o dipolo centrado na origem? O escoamento dipolo seria o escoamento dado por uma fonte e um sumidouro, um vizinho do outro, e fazer com que a distância entre a fonte e o sumidouro ele tenda a zero. Então, o que é que eu vou ter? Se essa distância entre a fonte e o sumidouro tender a zero, eu vou ter esse escoamento aqui. Ó. Eu vou ter linhas de corrente saindo da origem e retornando, né, fazendo esse movimento aqui, ó, retornando para a origem também, em função do sumidouro, que está na vizinhança. Tá? Então, para esse escoamento aqui, esse VR vai ser dado por essa letra aqui, né? Esse V invertido, né? Menos VR ao quadrado sobre cosseno de θ, e o Vθ vai ser menos o V invertido R ao quadrado seno de θ. Então, nesse caso aqui, a função de corrente vai ser menos V invertido seno de θ sobre R, e a função potencial menos V invertido cosseno de θ sobre R. Muito bem. Onde esse V invertido, no caso, é uma constante e depende da intensidade do dipolo, né? E aí vocês estão vendo aqui as linhas de corrente, que são as linhas contínuas, né? São as linhas de corrente, e as linhas potenciais, que são as linhas tracejadas aqui, passando de forma perpendicular às linhas de corrente. Muito bem, vamos para o princípio da superposição, porque em muitos problemas da engenharia eu vou ter problemas onde a sobreposição de dois escoamentos elementares vão exatamente, né, vão aproximar o escoamento real, certo? Vai aproximar um escoamento real, e aí eu posso aplicar esse princípio da superposição. No princípio da superposição, a gente viu que tanto a função de corrente como a função potencial, elas satisfazem a equação de Laplace. E a equação de Laplace é uma equação parcial linear e homogênea. Então, isso significa que essas soluções podem ser sobrepostas. Quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma função de corrente que satisfaz a equação de Laplace e outra função de corrente que satisfaz também a equação de Laplace, a soma dessas duas funções aqui de corrente também vão satisfazer a equação de Laplace, uma vez que essa equação ela é linear e homogênea. Então,
O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer combinações de escoamentos elementares e determinar novos escoamentos através simplesmente da soma de funções de corrente ou soma de funções potenciais. Por exemplo, para a gente obter a função de corrente de uma soma, de uma sobreposição do escoamento fonte com uniforme, basta a gente somar as funções de corrente, né, desses dois escoamentos, né? Somando fonte com o escoamento uniforme, a gente vai obter uma nova função de corrente, né, que é dada por essa soma dessas duas funções. Tá? Então, a gente pode fazer para várias outras composições, né? Fonte sumidouro, fonte mais fonte, dipolo, né, que já é uma sobreposição, que seria uma fonte mais sumidouro, né, com aproximado, né? A gente pode fazer uma sobreposição do uniforme com o dipolo. Vamos ver o que é que sai dessas sobreposições, viu, pessoal? Então é interessante a gente observar as linhas de corrente, as formas do escoamento para essas composições, e a gente vai tentar fazer alguma analogia com escoamentos na prática. Por exemplo, se a gente tem que a função de corrente 1 é dada por x vezes y, a função de corrente 2 é dada por y, cada um, né, um escoamento separado. Se eu fizer a sobreposição desses dois escoamentos, o escoamento 1 e o escoamento 2, para obter então o campo de escoamento, basta a gente obter a função de corrente desse novo escoamento dado pela sobreposição. E a função de corrente dessa sobreposição de escoamentos vai ser dada pela soma da função de corrente da função 1 com a função de corrente 2. Então, eu tenho aqui que o π final vai ser dado por y vezes x mais 1. Tá? Beleza, e daí, a partir daqui, a gente pode obter as componentes de velocidade desse novo campo de escoamento dado por essa sobreposição de dois escoamentos. Como não há fluxo através de uma linha de corrente, então qualquer contorno pode ser imaginado como uma representação de uma superfície sólida. E isso faz com que a gente comece a visualizar, né, como essas sobreposições, essas composições de escoamento, elas podem representar escoamentos reais, porque cada linha de corrente ela pode também ser vista como uma superfície sólida, uma vez que não existe fluxo, né, passando por uma linha de corrente. Beleza, então vamos ver, por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, o método da superposição direto, né, que é a soma elementar, né, então é o que a gente vai usar, que é o método direto. A soma do fonte mais o uniforme, o que é que vai dar? Vai dar exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma fonte centrada na origem e eu tenho um escoamento uniforme da esquerda para a direita. Então a sobreposição vai dar exatamente essas linhas de corrente, ó. Então observem, né? Isso aqui poderia ser, por exemplo, se a gente olhar essa imagem de cima para baixo, isso aqui está parecendo, por exemplo, a frente de um navio, né? A frente de um navio. Então as linhas de corrente aqui, a água, como é que a água está passando aqui ao redor, aqui no entorno do casco do navio. Ou se a gente olha aqui só essa parte de cima, a gente poderia pensar que é um escoamento que está passando por cima de uma montanha, certo? Então isso enfim, muito interessante, né? Essa sobreposição, e a gente começa a imaginar como esse escoamento também, né? Situações práticas, né? Onde acontece esse tipo de escoamento. Então esse é o caso, por exemplo, da fonte mais uniforme, vai dar essas linhas de corrente. Fonte mais sumidouro, eles afastados, né? Então você vê que aqui são as linhas de corrente de uma fonte mais sumidouro, sobreposição. Olha só esse daqui, ó, fonte mais sumidouro mais uniforme. Quando eu somo esses três, né, eu coloco a fonte e o sumidouro aqui no meio e eu passo o escoamento uniforme, olha o que acontece. Então isso aqui parece, né, uma plataforma, um pilar de uma ponte oval, onde está passando aqui a água no entorno de um pilar de uma ponte oval. Então isso para a engenharia é um problema muito clássico, né? E na literatura então já existe, né? Se eu fizer essa sobreposição, essa soma desses três escoamentos, eu consigo determinar facilmente, né, a função de corrente e a função potencial,
e, consequentemente, o campo de velocidades. Ou seja, sem necessariamente eu aplicar modelos numéricos, né, muito complexos, né? Então são somas de função de correntes que podem ser somadas para obter, né, um escoamento complexo, né? Então vocês estão vendo aí, não é um escoamento simples, né? É um escoamento que é uma sobreposição, mas que a gente consegue facilmente resolver em função desse princípio da sobreposição. Esse escoamento também é chamado na literatura de escoamento, um corpo de Rankine, tá? Então, que é a soma, essa sobreposição de um fonte sumidouro mais uniforme. Esse escoamento aqui é um escoamento, um vórtice horário mais uniforme, né? Então, vou ter essas linhas aqui, ó, de corrente, né? Passando, né? Parece aqui linhas de corrente passando por uma montanha, né? Aqui, ó, você imaginar uma montanha aqui embaixo, essa montanha aqui, ó, essa linha de corrente aqui, parecendo uma montanha, então eu tenho aqui um escoamento passando por essa montanha. Dipolo mais uniforme, olha que escoamento interessante e quantas aplicações de engenharia eu tenho para essa sobreposição do dipolo mais uniforme. O dipolo mais uniforme vai dar exatamente um escoamento como se fosse um escoamento no entorno de um cilindro. Então, ó, um escoamento no entorno do cilindro pode ser uma ponte, né? Onde o pilar é circular, tem pilares circulares dessa ponte e aí eu tenho um escoamento passando. Pode ser uma bola, tá? Um escoamento passando no entorno de uma bola. Então, várias aplicações aí onde eu já tenho mapeado nessas funções. Basta somar para obter esse novo escoamento aqui. Dipolo mais uniforme vai dar exatamente esse escoamento. Esse aqui, um dipolo mais uniforme com um dipolo ele girando, né, em torno do seu centro de gravidade, vai dar esse tipo de escoamento. Muito bem, vamos fazer um exercício, né, dado um escoamento permanente, bidimensional, incompressivo e rotacional. Vamos pegar então um escoamento fonte mais uniforme, tá? Então, o escoamento fonte mais uniforme vai ser dado mais ou menos isso aqui. Ele pede para determinar a função de corrente potencial, o campo de velocidades e os pontos de estagnação. Vamos lá. Primeiro, determinar as funções de corrente e as funções potenciais. Então, se a gente sabe que esse escoamento ele é dado pela sobreposição de um fonte com uniforme, e que o escoamento tipo fonte tem essas equações aqui, né? O Pc é dado por θ m sobre 2π, né? Onde o m é a intensidade da fonte, é uma constante, esse m aqui é uma constante que é a intensidade da fonte. E a função φ da fonte é dado pelo ln de r, m sobre 2π. E o escoamento uniforme, né, é dado por essa função aqui de corrente, Pc do uniforme é o y, certo? E a função φ, que é a função potencial do uniforme, na literatura a gente pode obter, é dado por u vezes x. Bom, o que é que a gente percebe? Que o escoamento fonte ele está descrito em termos de coordenadas polares e o escoamento uniforme está descrito em termos de coordenadas cartesianas, no plano bidimensional. Então, nesse caso aí, a gente precisa compatibilizar os sistemas. E quando você tem uma sobreposição, né, onde pelo menos um desses escoamentos ele está descrito no sistema de coordenadas polares, a minha recomendação é que você converta tudo para sistema de coordenadas polares e trabalhe só com o sistema de coordenadas polares para compatibilizar. Se você converter tudo para o sistema de coordenadas cartesiana, você vai perceber que vai ser muito mais difícil para fazer as derivadas e as integrais, que são necessárias para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, nesse caso aqui, para esse problema eu vou passar, né, do sistema de coordenadas cartesianos para o sistema de coordenadas polares. No caso aqui, o fonte, né, a função potencial e a função de corrente e a função potencial já estão no sistema de coordenadas polares. E o uniforme não, o escoamento uniforme ele é descrito no sistema de coordenadas cartesiano. Mas para converter é fácil, né? Porque a gente sabe que y é r seno de θ e x é r cosseno de θ. Então facilmente a gente
converteu aqui. Então, a função de corrente e a função potencial dessa sobreposição, o que é que a gente tem que fazer? A função π vai ser dada pela soma do π da fonte mais o π uniforme. Então, é só somar aqui, ó, esse cara aqui mais esse cara aqui. Então, somando, vai ter essa expressão. E a função potencial vai ser dada pela soma da função potencial da fonte mais a função potencial do escoamento uniforme. Então eu pego essa expressão e somo com essa. Então eu vou ter uma nova expressão aqui. Muito bem, então já determinei a letra A, que é exatamente determinar, achar, obter a função de corrente e a função potencial desse novo escoamento. E agora os vetores, o vetor velocidade, né? As componentes do vetor velocidade. Se a gente sabe que da relação, né, entre as componentes de velocidade e a função, por exemplo, a função π, nesse caso aqui, usando o sistema de coordenadas polares, eu tenho aqui que VR é igual a 1 sobre R dπ dθ e vθ é menos dπ dr. Então, como a gente já sabe quem é a função de corrente, para obter então a função essas componentes do vetor velocidade, basta só então derivar, né, a função π, no caso aqui de VR, eu preciso derivar a função π em relação a θ, e no caso de vθ eu preciso derivar a função π em relação a R. Então, derivando aqui, ó, primeiro em relação a θ, essa expressão, a gente resulta em VR igual a m, que é uma constante, né, que é a intensidade da fonte, m sobre 2πr mais u cosseno de θ. E derivando essa expressão aqui em relação a r, eu vou ter aqui que vθ é menos u seno de θ. Então, determinamos as componentes do vetor velocidade. Basta agora determinar os pontos de estagnação. O que é o ponto de estagnação? Pontos de estagnação são pontos onde o vetor velocidade ele é nulo, ou seja, VR igual a zero, vθ igual a zero. Então, se a gente acabou de determinar as componentes do vetor velocidade, é só fazer com que essas componentes sejam iguais a zero para determinar exatamente esses pontos de estagnação. Então, fazendo o vθ igual a zero, eu vou ter isso aqui. E como U é uma constante, né, que é a intensidade do escoamento uniforme, né, então eu tiro aqui que aqui é cosseno de θ, né, que está errado, aqui é cosseno de θ. Aqui eu tiro que cosseno de θ é igual a zero, e aí o θ pode ser zero, né? Para o cosseno de θ ser igual a zero, então o θ pode ser zero ou π, tá? Então o θ pode ser 0 graus ou 180 graus. Então o ponto de estagnação está exatamente a 0 graus, né? Ou a 180 graus, ou seja, o ponto de estagnação está exatamente no eixo y, está passando pelo eixo x, que é onde o θ é igual a zero e o θ é igual a π também. Fazendo θ igual a zero e sabendo, né, que o VR é dado por essa expressão que a gente acabou de determinar, mas no ponto de estagnação o VR é zero, né? Então, para θ igual a zero, então eu vou ter aqui que é um cosseno de zero, né? Cosseno de zero vai dar 1, e aí eu tiro aqui que o meu R, o valor do raio, vai ser menos m 2π sobre u. Se o m é uma constante, né, que é o valor, né, da intensidade da fonte, e u também é uma constante, e os dois sendo positivos, né, então esse raio aqui, ó, ele não é uma solução que do ponto de vista físico não faz sentido, porque é um raio negativo, sabendo que o m é positivo e o u também é positivo. Então esse raio aqui ele é uma solução, né, que não existe, né, não tem significado físico. Mas se a gente fizer agora o θ igual a π, né, que é outra solução, né, se a gente fizer o θ igual a π e substituir, a gente vai ter que o R vai ser igual a m sobre 2πu. E aí essa solução sim tem correspondência física. Então o ponto de estagnação vai ser dado para θ igual a π, ou seja, 180 graus,
e R igual a M sobre 2πu. Então essa é a solução correta. Eu só tenho, nesse caso aí, eu só tenho um ponto de estagnação no problema, que é exatamente essa posição aqui, ó. Se eu voltar para a figura, que é exatamente essa posição aqui, ó, onde o θ é igual a 180 graus, né? Exatamente, ele está tocando aqui onde eu tenho um ponto de estagnação. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, e com isso a gente encerra então esse conteúdo da análise diferencial do escoamento, e resta então apenas 2 aulas para finalizar o nosso curso de fenômenos de transporte, que são as 2 aulas referentes à análise dimensional do escoamento. Então a gente vai ver então na próxima videoaula. Então espero que vocês tenham gostado, um abraço, até logo!